E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois de 5 dias de oração na madrugada no monte, Deus revela através de seu servo, no dia 13 de junho de 2015, 3 eventos que ocorrerão brevemente. O Espírito Santo diz: primeiro, saída de Dilma. Dilma vai cair do governo. Segundo, uma catástrofe, a qual eu perguntei se era tsunami ou terremoto. E Deus, usando a boca de seu servo, disse: é muito pior. Terceiro, o arrebatamento está próximo. Jesus está voltando antes do que eu pensava. E só faltam 2 pessoas no mundo para receber a pregação de sua palavra. Fui pesquisar na internet e constatei que realmente faltam 2 nações no mundo para receberem a pregação da palavra de Deus. Agora eu pergunto, do que adiantou a presidente Dilma ficar fazendo o gesto da mão chifrada, exaltando a Satanás, servindo ao diabo e usando esse pingente no braço com o olho grego ou olho turco, que significa o olho que tudo vê, ou seja, Horus, deus do Egito Antigo, que na realidade era Satanás, que até hoje é cultuado esse olho e sua pirâmide em logotipos das maiores empresas na música, na indústria cinematográfica e na propaganda e marketing, e principalmente pela maçonaria. Satanás a protegeu? Não, pois ele odeia a raça humana. Ele não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Jesus está voltando, o arrebatamento de sua igreja está muito próximo, e milhares de pessoas em todo o mundo, crianças, adultos, estão tendo sonhos, visões e revelações, estão postando na internet neste ano de 2015, como consta em sua palavra. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Em relação à revelação de Deus sobre uma grande catástrofe que vai abalar o mundo, verifiquei que existe um projeto na Europa que já foram gastos mais de 10 bilhões de euros, chamado CERN, o qual vou postar um vídeo completo no canal, onde, nesse local, eles realizam um choque entre prótons e íons, que, segundo o grande cientista, pode provocar buracos negros, antimatéria e provocar grandes destruições da natureza. E verifiquei na Bíblia que antes do arrebatamento, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, provavelmente provocado por esse projeto, o qual provocará a ira de Deus, pois em sua palavra ele diz que destruirá os que destroem a natureza. Os cientistas estão programando uma experiência para setembro de 2015 neste local, onde vai ser dobrada a potência de energia do aparelho, o qual poderá acarretar uma grande catástrofe. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme a meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Mas, Senhor, qual é o propósito desta visão que tu estás dando a mim? Ele falou, escuta, e aumentando um barulho. Que barulho é esse, minha serva? Ela é de um relógio, Senhor. É o relógio. Tchum. Ele fala, e agora, minha serva? Parou, Senhor. Vai lá e diz para minha terra que acabou o tempo. Justamente coincidindo com o governo do anticristo. Ou seja, acabou o tempo. Amém? Você crê na visão se você quiser. Porque o sonho que a nossa irmãzinha teve,
que por conta do sonho Deus a curou de diabetes, para saber que o sonho era dele, ele curou ela de diabetes, que a irmãzinha está aqui? Paz do Senhor, meu nome é Priscila, hoje dia 7 de maio de 2015, eu vim através desse vídeo contar algo para vocês, um sonho que eu tive hoje pela manhã, por volta das 6 horas da manhã. Eu estava dormindo e quando de repente eu sonhei que eu estava em uma cidade, em Itu, onde eu morava antigamente, no bairro Cidade Nova, na mesma rua que eu morava antigamente. E quando de repente eu estava andando, eu senti muito forte a terra tremer. Foi muito forte mesmo. E do meu lado estava passando um ônibus, no mesmo momento em que a terra tremeu. E o ônibus veio a tombar. Tinha muita gente dentro do ônibus. E eu me desesperei na hora. Eu saí correndo no sonho. E eu fiquei muito assustada. E eu comecei a gritar. E quando de repente eu olhei para os comércios em volta, tinha muitos comércios no sonho em volta, e aqueles comércios começaram, eu vi os comércios tremendo, o chão, até algumas paredes vieram a ceder, tinha alguns carros passando, uns carros bateram um no outro. E muitas pessoas começaram a sair de dentro daqueles comércios, de dentro de suas casas, e foram direcionados para a rua. E começou aquele alvoroço muito grande, e eu desesperada no sonho, sem saber o que estava acontecendo. E eu comecei aquela terra não parava de tremer, e todo mundo assustado, gritando de um lado para o outro. E quando de repente, alguém no meio daquele alvoroço, daquelas pessoas, gritou assim: Jesus voltou. E eu me assustei na hora, e eu falei: meu Deus, Jesus voltou. E era dia ainda, estava claro. E quando de repente, a partir do momento que aquela pessoa falou Jesus voltou, aquele dia se tornou noite, ficou escuro. E aí todo mundo começou a se assustar ainda mais, eu comecei a ficar assustada, desesperada. E quando de repente, no mesmo sonho, Deus me levava para uma outra visão dentro do sonho, se vocês me entendem. E no sonho, eu via que Jesus realmente tinha voltado buscar a sua igreja. Estava escuro, tinha se tornado um momento muito angustiante, muito terrível. Uma sensação horrível, que Jesus tinha voltado. E Deus, ele me levava para vários lugares ali ao mesmo tempo. Num tempo que eu estava em um lugar, eu já estava em outro. E Deus, ele me mostrava muitas pessoas da minha família vagando pelas ruas, desesperado. E eu perguntava assim para Deus, eles não me viam, mas eu via eles. E eu perguntava assim: Deus, mas essa pessoa não subiu? E Deus, ele não me respondia. E eu via a pessoa desesperada, algumas pessoas até mesmo que eu conheço, muita gente chorando, muita gente gritando, muita gente pedindo misericórdia para Deus, querendo subir, e já não tinha dado mais tempo. Irmãos, Jesus está voltando. Se Deus me mostrou isso em sonho, é para alertar a tua vida. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de você estar afastado dos caminhos do Senhor, porque Jesus está vindo. Foi muito real o que eu sonhei. Conta seu sonho, Ana, da lua e do sol. Eu tava lá em casa, no quintal, tinha visitante. Aí, quando eu tava no quintal, do nada o sol começou a ficar preto. Só tinha uns raios de sol assim em volta do sol. Aí chegou a noite e a lua ficou vermelha. Quando a lua ficou vermelha,
Todo mundo ficou assustado, saiu correndo, só que não adiantava. Tava lá assim na rua, na casa, nos ônibus. Todo mundo ficou com muito medo? E ficou assustado. E eles lembraram do que as pessoas disseram de Jesus, só que eles ainda não acreditaram. Que Jesus estava voltando? E aquele sonho foi um sinal, né? É. Então, aí o que aconteceu? Depois que as pessoas começaram a correr com medo, o que aconteceu? Acabou o sonho, eu acordei. Glória a Deus. E como você acordou? Você acordou se sentindo bem ou mal? Mal. Você sabia o que estava acontecendo, o porquê daquele sonho? Não. Mas sabia que era de Deus já, né? Sabia. Mais ou menos. Eu não sabia assim se era de Deus ou não. E agora? Você está esperando Jesus voltar? Sim. Agora a gente já sabe, né? Que ele está voltando, né? Manda um beijo pro pessoal. Tchau. Eu tenho visto pessoas pela internet contar sonhos. Eu acho que nessa madrugada Deus está até mesmo provando a minha fé. Porque eu fiquei pensando, Senhor, será que essas pessoas estão tendo realmente sonhos, visões? Será que isso não é inventação de moda desse povo? E isso agora acabou de acontecer comigo. E eu tô chocada. Eu tô aqui impactada, eu já chorei. São 3 e pouca da manhã, eu acabei de ter um sonho. E levantei correndo porque o Senhor falou, fala para minha igreja. E eu sonhei que eu estava aqui na cozinha da minha casa fazendo comida. Quando de repente eu ouvi uma buzina e eu fui até lá fora no meu portão e passava uma arca muito grande, uma arca enorme. E essa arca estava cheia e eles acenavam para mim e diziam, entra, entra, chegou a hora, chegou o tempo. E eu entrei. E quando entrei nessa arca, havia um moço na porta da arca. E eu dizia, o que é isso? O que está acontecendo? E ele falava assim, eu estou voltando e estou recolhendo a minha igreja. Eu dizia, meu Deus, mas cadê minha filha? Ela está na escola. Ele dizia, vamos passar e vamos pegar todos aqueles que têm que entrar nessa arca. Eu olhava para aquele moço espantado e falava assim, mas a arca? A arca? E ele dizia, a arca hoje representa a minha presença. E eu disse, mas eu não estou entendendo. Ele disse, só vai quem está na minha presença. E ali, louvado seja Deus, eu falei, meu Deus, tu estás voltando. E de repente entrou um menino e ele falava, esse é Samuel. E eu falei, mas Samuel? Como assim Samuel? Samuel foi do passado, de muito tempo. Ele dizia, hoje Samuel representa aqueles que ouvem a minha voz. E eu disse, Deus. E ele disse, quantos não tem mais a minha presença e não pode entrar nessa arca? Quantos não está mais como Samuel ouvindo a minha voz? E eu acordei, irmãos. E eu disse, Deus, eu não posso, Senhor, contar esse sonho, porque muitos vão dizer que eu estou inventando. Ele disse, eu te chamei. Conte, alerte a minha igreja. Irmãos, eu sou uma pastora e eu não estou aqui para inventar isso ou para mentir.
O Senhor me deu, irmãos, e está aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A paz do Senhor a todos nesta madrugada. Oi, gente, olha, eu estou aqui porque eu tive um sonho muito ruim essa noite. Eu tive um sonho que o mundo estava se acabando. E foi terrível, foi uma grande tribulação, foi terrível. E o mundo acabou. E quando eu senti aquilo que o mundo ia acabar, eu orei a Deus. Eu pedi a Deus imensamente. Eu pedi a Deus para ir pro céu. Eu senti um desespero muito, muito grande. E eu tô tremendo agora porque eu passei o dia todo publicando uma mensagem que dizia, que falava desse sonho em alguns posters de pessoas famosas do Facebook. E não teve, as pessoas não falaram sobre isso, só comentavam sobre a pessoa. E foi muito terrível esse sonho que eu tive, essa visão. As pessoas correndo de espírito, sendo torturadas. Gente, foi horrível, eu tô com muita aflição, porque apesar de ser um sonho, a gente sabe que quando a gente sonha, a gente vive aquilo que a gente tá sonhando. A gente só para de viver quando a gente acorda. Então eu tô muito aflita, tô com muito medo. E eu não quero que os meus amigos fiquem, eu não quero que os meus amigos passem por isso. Eu não quero passar por isso, eu sei que eu tô ainda num mundo muito errado, eu tenho que me reconciliar, que voltar a ter uma união com Deus maior. Eu sinto muito, eu tô muito trêmula, eu não sei direito o que falar. Eu peço desculpa, mas entendam, gente, eu estou apavorada. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, que falasse do amor de Deus para as pessoas que vocês têm contato, porque hoje eu sinto uma aflição gigantesca. Nós somos culpados pelas pessoas que morrem sem Cristo, sem ouvir a palavra de Deus, sem saber do amor de Deus, e morrem sem a salvação, gente. Isso não pode ocorrer, isso não pode ocorrer. Tem muito cristão no mundo, gente. E cristão não é só aquele que leva a Bíblia para a igreja, não. Tem que orar, tem que falar do amor de Deus para as pessoas. Tem que ser quebrantado, porque, gente, o fim vai ser horrível. Vai ser horrível. O que eu sonhei, aquela tribulação das pessoas sendo atormentadas a todo tempo. E eu vi aquilo. E eu clamava a Deus todo o tempo. Deus, por quê? Por que que eu fiquei? Por que que eu fiquei? E Deus falou comigo que eu não estava fazendo aqui em vida o suficiente. Eu não estava falando do amor de Deus para as outras pessoas. E é isso que está faltando. É isso que está faltando, a gente falar, porque a gente fala muito das coisas engraçadas da vida, a gente fala muito de futebol, né? Que repercussão que foi aquele jogo da Alemanha e o Brasil, o 7-1, né? Por que que a gente não fala assim de Deus, da palavra de Deus? Por que que a gente não fala assim do amor de Deus pelas pessoas? Por que que a gente não comunica? Por que que a gente não festeja do jeito que a gente estava festejando na Copa, quando alguém se salva? Por que, gente? Eu tô desesperada. Eu quero que as pessoas conheçam e saibam desse Deus, porque eu senti na pele o que vai ser o final, o que vai ser a tribulação, o que vai ser o que diz no livro de Apocalipse. Hoje eu sei, porque eu sonhei e eu vi, e vai ser terrível. Quem ficar vai sofrer. Então, por favor, gente, por favor, eu peço a vocês, ore a Deus, peça misericórdia, tenha certeza da salvação de vocês. Faço essa pergunta para vocês: se você morreu hoje, você tem a salvação, você tem certeza que vai para o céu? Tenha essa resposta. E se a resposta for negativa, ore, busque, vá para a igreja. Faça campanha, não sei, faça alguma coisa. O que não dá é ficar parado. O que não dá é ficar, gente, sentado, vendo essas coisas terríveis acontecer. Não dê lugar para o inimigo, não dê espaço para isso.
Por favor, gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Eu queria deixar só uma palavra que diz em Apocalipse 3, 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde o céu do meu Deus e também o meu povo, novo nome. Também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o tempo de buscar a Deus, esse é o tempo de adorar a Deus, esse é o tempo de você dizer, eu quero esse amor, eu quero esse Deus na minha vida. Então, no nome de Jesus, muda a tua vida hoje, não deixa para amanhã não, porque amanhã a gente não tem certeza nenhuma. A única certeza que a gente tem é do que a gente está vivendo agora, nesse minuto. Então receba esse amor, receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Creia nele, creia que ele morreu na cruz para te salvar. E faça diferença hoje na vida das pessoas que estiverem ao teu redor, irmão. Em nome de Jesus, não deixa para amanhã, não. É hoje que Deus quer falar com você. É hoje, não é amanhã. Amém? Fique com Deus. Deus revela no monte quantas pessoas faltam para receber a pregação de sua palavra. Antes de começar uma campanha de 5 dias de oração na madrugada no monte, com mais 2 servos de Deus, eu tive um sonho com a volta de Jesus. E na madrugada do último dia de oração, dia 13 de junho de 2015, durante a oração, um dos servos foi arrebatado e quando voltou, o Espírito Santo colocou as palavras em sua boca dizendo que Jesus Cristo viria antes do que nós estávamos esperando e que faltavam apenas 2 pessoas no mundo para receber a pregação da sua palavra. Eu e o outro servo comentávamos entre nós que a cada pessoa representava uma nação. E o Espírito Santo, usando o seu servo, disse que nós estávamos certos. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Entende-se perfeitamente, através desse versículo, que não é necessário que todos os habitantes da terra recebam a pregação da sua palavra, e sim uma pessoa de cada nação. Pois estarão muitas pessoas que nunca receberam a pregação da palavra de Deus, que passarão pela grande tribulação e entrarão no milênio. Pois na grande tribulação não haverá pregação da palavra de Deus. Amós, capítulo 8, versículo de 11 a 12. Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nós estamos nos últimos dias, ou talvez nas últimas horas antes do arrebatamento dos verdadeiros cristãos. Logo, a hora é essa. Você que está afastado de Deus deve se reconciliar e santificar. E você que não aceitou o presente de Deus, que foi o sacrifício na cruz para a salvação a todo o que nele crê, diga em voz alta agora: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, como está escrito em sua palavra. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação.